Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e que os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus.
Hoje estou aqui, vivendo neste mundo de ilusão. Nada que eu tenho pertence a mim. Quando aqui cheguei, nada trouxe-me com as minhas mãos vazias. Eu trouxe comigo um passado que eu não sei nem quem eu fui. Eu sei que foi preciso tudo esquecer. Foi Deus quem quis assim. Se eu soubesse como foi o meu passado, talvez não saberias compreender. Mas se Deus tirou de mim toda a lembrança, tudo fica bem mais fácil para aprender. E assim vou seguindo, carregando pela estrada minha cruz, vou usando a minha fé e a coragem, vou seguindo os passos de Jesus. E assim vou seguindo, carregando pela estrada minha cruz, vou usando a minha fé e a coragem, vou seguindo os passos de Jesus. Vinde a minhas crianças do mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança o seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus. E assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus.
A terra toda se estremece aos olhos de Deus. A natureza triste chora a sua destruição. O homem finge não saber todo o mal que ele causou, destruindo aqui na terra o que ele não plantou. Quando falta à sua mesa o pão de cada dia, ele culpa a natureza e diz que não sabia. O céu que a todos oferecem a luz do sol para se aquecer. Deus, bondade infinita, é quem nos faz viver. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso, bem de tardezinha, saí caminhando na beira da praia, olhando pro céu, as nuvens passando e o vento a soprar. O céu colorido de azul e branco, instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. As conchinhas na areia comecei a juntar, juntei as conchinhas e fui caminhando na beira do mar. Deixei as conchinhas debaixo da areia e o mar não levou. Mas o meu cansaço, quando entrei no mar, a onda tirou. O céu colorido de azul e branco, instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus.
Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Que Nossa Senhora proteja a todos, hoje e sempre. Nossa gratidão, Toninho. Deus abençoa. Gratidão, abraço. Um abraço. Bom demais te ouvir. Sejamos todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Geraldo Gonçalves. Boa noite a todos. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. O silêncio. Saibas a hora certa de posicionar. Muitas vezes, a melhor posição será o silêncio, pois há situações em que a palavra articulada inflamará ainda mais o problema. Jesus agia muito mais que falava. Seus gestos eram sua maior poesia, e por isso mesmo, passado mais de 2000 anos, a sua palavra de vida eterna ilumina a todos. Antes dos momentos de crise e nervosismo em tuas relações sociais, tenha coragem para silenciar. Esforça-te sempre para que a tua conduta social fale por ti. Alguns séculos antes de Jesus nascer, Isaías proclamou: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. O silêncio. Vamos, neste momento, acelerar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga. Agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos, por essa noite, por esse momento de estudo e reflexão. Agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação e pelos amigos de jornada. Agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso modelo, o nosso guia, que veio até a Terra pessoalmente e deixou seus exemplos para que possamos seguir. A nossa gratidão, Jesus. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da casa. Que a espiritualidade amiga possa estar ao lado do nosso irmão Geraldo, o intuindo,
para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimentos no estudo da noite de hoje. E que esteja também ao nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento. Senhor, esteja visitando todos os nossos irmãos que estão em leitos de hospitais, nos asilos, nas creches, orfanatos, penitenciárias. Que uma gotinha do seu amor possa estar indo de encontro a cada um desses corações e a dos nossos corações também, nos envolvendo nessas vibrações positivas de amor e de paz. Que saibamos amar, que saibamos buscar a paz pela paz. Senhor, nós te pedimos para que esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos abençoe. A nossa gratidão. Geraldo, seja bem-vindo, nossa gratidão. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Deus nos abençoe e Deus te abençoe. Amém nós todos, Toninho. Ademir, obrigado. Obrigado, Toninho. Obrigado, Gislane, pelo convite da casa. Para a gente é uma alegria imensa, uma satisfação. Na verdade, quando a gente é convidado por uma casa espírita, qualquer uma casa de oração, para a gente estar conversando um pouco, como se a gente estivesse adentrando uma academia do espírito, né? Onde a gente vai fortalecer a nossa musculatura espiritual, através do convívio, através das palavras, através dos ensinamentos advindos do Cristo. E hoje a gente trouxe, assim, para uma reflexão nossa, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, intitulado como Sermão da Montanha. E é interessante essa parte, quando você fala com relação ao silêncio, né? A verbalização, a nossa fala, a palavra que a gente usa, o texto inicia-se da seguinte forma: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, abriu a sua boca e começou a ensinar. Aí a gente já abre um preâmbulo. A partir do momento que ele abre a boca, ele não está somente falando, ele está ensinando. E casa muito bem com essa primeira mensagem que você traz do livro com relação ao silêncio. Nós temos que atentar muito com relação a hoje o que a gente fala. A articulação é a verbalização das palavras. Ele diz que Jesus abriu a sua boca e começou a ensinar. E toda vez que nós abrimos a nossa boca, independente de queiramos ou não, nós estamos nos manifestando, nós estamos ensinando algo que existe dentro de nós, ou algo que nós captamos externamente, trouxemos isso para o lado interno, e novamente nós retornamos isso ao nosso convívio. Então, abrir a nossa boca, hoje a gente tem que perceber que o verbo, a palavra, a articulação verbal, a articulação de sílabas, ela demonstra o que nós somos, aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Então, que nós possamos abrir a nossa boca, e assim como Cristo também ensinar, que não existe essa questão de palavras ao vento, vamos jogar a conversa fora. Mesmo quando nós estamos ali naquele papo de conversa, falando que estamos jogando conversa fora, alguém está extraindo algo daquilo que nós estamos falando. Alguém está sentindo a vibração das palavras que nós estamos emitindo. Então, nós temos que ter um cuidado com as palavras que nós estamos emitindo. E cuidado não é no sentido de medo, mas é no sentido de cuidar daquilo que nós estamos falando. Então, vamos ao texto, quando diz lá para a gente no capítulo 5 que Jesus sobe ao monte, assenta-se, a multidão está ali aguardando, ele abre a sua boca e começa a ensinar. E quando esse texto vem trazer para a gente vai ver dentro do desenrolar do texto algumas características fundamentais. O texto ele tem um princípio, quando a gente vai analisar no início do capítulo 5, até início, quando se começa o capítulo 6, Jesus está com uma fala muito consoladora, uma fala muito para os próximos, para as pessoas que já entendem, já conhecem o seu ensinamento, as pessoas que estão o acompanhando. A segunda parte, quando ele vem trazer uma questão muito mais para as pessoas ricas. As pessoas que muitas vezes estão ouvindo as suas palavras, estão tendo contato com os seus ensinamentos, mas ainda continuam presos às coisas materiais. Posteriormente, ao final do capítulo, iniciando o capítulo, terminando o 6, iniciando o 7, Jesus fala muito claramente para os religiosos. Ele vem trazer uma conotação sobre essa questão da religiosidade. Ele não está dizendo de religião, mas de religiosidade. A questão de espiritualidade.
aquilo que cada um de nós trazemos dentro de nós, da nossa essência divina. Então, quando ele inicia lá no capítulo, ele diz assim, já começa uma questão assim, trazendo para nós uma base fundamental para a nossa existência. A base de todo o nosso caminhar no planeta Terra. A base de toda a nossa convivência com os nossos semelhantes. A humildade. Ele diz para a gente assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele coloca uma base, a humildade, como uma base fundamental, para que todas as virtudes advindas posteriori estejam embasadas na nossa humildade. Para quê? Para que quando nós, de uma certa forma, nos elevarmos de algum grau na nossa existência, nós lembremos da nossa humildade, ou lembremos da humildade, a pedra fundamental implantada pelo Cristo. Sabemos que tudo que construímos e tudo que fizermos, na verdade, são processos de ensinamento que a vida nos permitirá, instrumentos de Deus para a nossa evolução. Que isso não nos torne nem mais e nem menos, mas nos torne cada vez mais iguais. E tudo aquilo que Deus nos coloca na nossa vida, todos os atributos, todos os talentos que nos forem concedidos, a gente saiba que é a misericórdia de Deus para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução, para o nosso processo de crescimento como ser espiritual. Muitas vezes a gente vai olhar a gente crescendo como ser material, mas a nossa essência é uma essência divina, é uma essência espiritual, que a gente não deixe que o nosso crescer materialmente apague essa luz espiritual que existe em nós. Porque muitas vezes a gente vai sentir que nós somos o cara, porque nós temos uma diferenciação material em relação às outras pessoas. Temos uma diferenciação intelectual em relação às outras pessoas. Saibamos todos nós, são instrumentos que Deus nos concede, para que nós possamos evoluir cada vez mais, mas sempre pautados e embasados na nossa humildade, sabendo que isso não nos torna nem maiores, nem menores, mas cada vez mais iguais. Então, quando vem trazer para a gente essa questão da humildade, como essa pedra fundamental, e muitas vezes a gente vai confundir muito a humildade com o processo externo. A gente vai atribuir muitas vezes assim, a pessoa muito simples, muito humilde. A gente olha para uma pessoa, de repente, que tem uma condição, não vou dizer que ela tem condição monetária, mas ela se apresenta de uma forma mais simples, vestida de uma forma mais simples, tem uma forma de vivenciar, de viver a sua vida de forma mais simples. O que a gente fala? É uma pessoa humilde. A humildade não tem nada a ver com o lado material, com o nosso lado carne. Humildade é espiritual. Aí me remonta a gente lá para o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vem falar do bem-aventurados os brandos e pacíficos. O item 9, quando vai falar da cólera, o Espírito Hahnemann faz uma colocação para a gente muito importante. Ele diz para a gente, o corpo não dá àquele que não a tem nem virtudes nem vícios, pois tudo emana do Espírito. Então, a humildade também não é advinda do corpo. Eu não me manifesto humilde, de repente, da forma que eu me apresento para a sociedade. A minha humildade é uma questão espiritual. É uma essência espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os humildes, porque eles é o reino do céu. É eles que já entendeu essa concepção. Aí, quando a gente tem essa concepção da humildade, tudo ao nosso redor se torna igual a nós. E nós nos tornamos igual ao nosso derredor. Posteriormente, Jesus vem trazer para a gente, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Parece um paradoxo, se a gente for imaginar, que a gente pensar assim, só não vou analisar pelo lado espiritual, pelo lado material. Mas Jesus não olha para o lado material. Jesus, a essência é espiritual. Ele não está falando para a nossa carne. Ele está falando para o nosso espírito. Ele está falando para a nossa essência espiritual. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando a gente vai buscar isso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender um pouco mais sobre isso, é aquela questão, pegar o ensinamento de Jesus com os óculos da doutrina espírita, ou com uma lente da doutrina espírita, a gente consegue entender.
Aí a gente vai perceber que nós temos aflições que são anteriores, aflições atuais. E tudo isso é um processo de construção. E além de ter do choro, dos sofrimentos, a dor não é processo punitivo, mas é processo evolutivo. São instrumentos que Deus nos concede, que Deus coloca em nossas vidas para o nosso processo de evolução. Ainda que as coisas nos pareçam, de uma certa forma, que a gente não consiga entender, mas se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, buscar esse ensinamento, a gente vai conseguir entender por que a gente chora. E bem-aventurado, a gente poderia dizer, bem-aventurado aquele que entendeu a causa do choro, porque esse sairá mais fácil do sofrimento. Ou esse sairá com mais galardia do sofrimento, que ele vai entender que não é punição. É simplesmente a pedagogia da vida. Para aquele que ainda muitas vezes está relutante no processo, a gente ainda precisa aprender. Muitas vezes o espinho que vem fincar na nossa carne é para que a gente sinta a dor. Mas aquilo que o Coisa disse no início, a gente tem que tirar o espinho. De que forma que a gente faz isso? Trabalhando o nosso eu interior. Trabalhando a nossa autoconsciência, o nosso autoconhecimento. Eu saber quem que eu sou. Jesus traz para a gente lá no capítulo 15 de João, quando ele vai falar para a gente, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo galho, todo ramo que em mim não dá fruto, meu pai vem e corta para que ele dê mais frutos ainda. Então, as podas que vão existir na nossa vida não é processo punitivo, são processos naturais que vão ocorrer para quê? Para que a gente dê mais frutos ainda. Então, a gente tem que entender um pouco do sofrimento. Saber entender um pouco da dor e não nos reverberarmos contra ela, não nos ficarmos enlouquecidos, achar assim, a culpa é da vida, a culpa é de Deus. É um processo de construção. Na verdade, é um instrumento colocado na nossa vida que, se a gente conhecer e a gente começar a entender, a gente vai sair dessa de uma forma muito mais, com uma galardia muito maior. Sair muito mais fortalecido. O apóstolo Tiago traz para a gente, bem-aventurado aquele que passou pela prova, porque ele terá uma virtude provada. Quer dizer, então, se a gente sai lá na frente com uma virtude provada, a gente passou por todo o processo de sofrimento, o processo de dor, a gente sai lá na frente muito mais forte. Um processo de construção, de entendimento, bem-aventurado que passou pela provação, porque ele terá uma virtude provada. Então, entender esse processo de choro, entender esse processo de sofrimento, e entender nós, que estamos dentro da doutrina espírita, através desse entendimento da imortalidade da alma, essa compreensão e essa certeza que nós somos ser espiritual, que nós não morremos, que nós somos ser criados por Deus, simples e ignorante, e vamos, através do processo da vida, construindo o nosso ser, a nossa edificação espiritual. No livro o escritor Khalil Gibran traz para a gente uma inscrição interessante, quando ele vai falar para a gente de dor e sofrimento. Ele diz para a gente o seguinte, a dor e o sofrimento é o remédio amargo com que o médico existente dentro de cada um de nós trata o nosso ser doente. E ele diz assim para a gente ainda, confiai e tomai religiosamente o remédio, que a doença passa. Então, quer dizer, está dizendo para nós que a dor e o sofrimento, na verdade, é um remédio que o nosso médico existente dentro de nós trata o nosso ser doente. Depois ele vem trazer para a gente, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Brandura, mansuetude, pacificidade. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E hoje que a gente, vivendo no mundo, a gente analisa uma guerra entre Rússia e Ucrânia, uma guerra existente entre pessoas, uma guerra não deflagrada, uma guerra velada existente entre outras pessoas, entre pessoas do mesmo país. E hoje, muitas vezes, nós, dentro do nosso país, não existe uma determinação de guerra, mas existe um combate muito ferrenho entre as pessoas.
que muitas vezes a gente está ofendendo com a arma mais letal que a gente tem, com a palavra, com o gesto, com o exemplo que a gente mostra. Hoje, a gente vai olhar dentro das nossas casas, muitas vezes os filhos vão olhar para nós e, meu pai e minha mãe agem dessa maneira. Que filhos a gente está criando para o mundo? Que exemplo a gente está dando? Não estou dizendo que a gente está numa guerra deflagrada, mas existe um combate excessivo, uma coisa que não está trazendo para nós evolução como ser espiritual. E a gente vai viver num processo que a gente vai percebendo muito claro. Existe um efeito manada. De repente a gente não concorda com uma ideia, a ideia fica batendo tanto na cabeça da gente, daqui a pouco a gente está concordando. Sem questionar, sem fazer nenhum questionamento, a gente entra no ritmo. E a gente entra num espírito de manada, num espírito de boiada, e vai junto. Então, quando ele traz para a gente, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. O que é essa questão da brandura, da mansuedade, da pacificidade? É quando eu for agredido, que eu não agrida. Que eu não retribua o mal com o mal, mas que eu retribua o mal com o bem. Eu saber, eu me comportar e eu ter uma percepção que eu possa analisar, me ver, me conhecer as minhas emoções. O Toninho, quando ele canta a parte na música, ele diz lá que quando o amor reinar nos corações, quando o homem controlar suas emoções, quando a paz estiver, quando a guerra acabar e a paz e o bem será para a gente um presente, assim como nos mencionou Jesus. Então, controlar as nossas emoções. Kardec traz para a gente que se a gente quer nos conhecer, a gente quer saber quem nós somos, a gente deve precursar, a gente deve buscar entender as nossas tendências instintivas. Porque essa questão de raiva, muitas vezes a gente estoura, é uma questão de instinto. A gente vai ver um cachorro quando ele está comendo, se a gente encostar nele, você pode ser o dono dele. Ele vai dar aquela coisa para cima da gente. Então, muitas vezes também a gente está ali no dia a dia, alguém está encostando na gente, a gente já está vociferando. Então, a gente tem que começar a perceber essas coisas existentes em nós. A gente não pode começar a retribuir toda a ofensa que a gente recebe. Alguém que a gente está andando no trânsito, de repente a gente comete erros, comete vários. Por algum motivo, a gente, de uma certa forma, imperceptivelmente, o momento de descuido, a gente dá uma fechada na pessoa do lado abre o vidro, xinga, o que a gente faz? A gente pede desculpa ou a gente xinga também? Mais fácil para a gente xingar. Dificilmente a gente vai reconhecer o erro da gente e pedir desculpa. Então ele diz para a gente, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E a gente sabe, no processo de regeneração que a terra passa, se nós continuarmos de uma forma tão ferrenha, a ferro e fogo, brigando, aquele ser assim, todo momento, nós estamos uma no casco, outra na ferradura, qualquer coisa a gente está dando coxo, qualquer coisa a gente está dando cabeçada, soco, pontapé, não cabe lugar para a gente. Que lugar que não vai estar reservado para nós, espíritos dessa envergadura? Então, quando coloca para a gente, bem-aventurados os brandos pacíficos, para que nós possamos herdar a terra, para que nós possamos continuar encarnados nessa terra. Vamos desencarnar daqui a pouco? Sim. Mas se nós queremos retornar esse processo de encarnação na terra, nós temos que mudar essas emoções, mudar esses instintos que cada um de nós trazemos, como ser em evolução. Depois ele traz para a gente, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Jesus traz para a gente duas questões extremamente materiais. Se a gente for pensar do ponto de vista material, fome e sede, ele não está falando de fome de comida e sede de água, ele está falando fome e sede de justiça. Ele congrega as duas necessidades básicas do ser humano para falar da justiça. A gente tem que ter na nossa vida fome e sede de justiça. Mas será que é a justiça dos homens? Não, a justiça de Deus. Porque quando nós vamos analisar a justiça dos homens, quando a gente vai procurar justiça, o que é que a gente procura? Direito. Toda vez que a gente vai em alguma coisa procurar justiça, a gente está procurando direito. Jesus não está falando de direito, está falando de deveres. Quando eu cumpro com os meus deveres de ser
humano e um ser espiritual, os direitos vêm em consonância. Quando eu cumpro com os meus deveres, os direitos já estão de uma condição sine qua non, já vem junto, está dentro do mesmo pacote. Cumpra os meus deveres, que os meus direitos serão respeitados, que serão atingidos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurado aquele que enche o seu coração de misericórdia. Bem-aventurado aquele que se coloca no lugar do outro, aquele que sente a miséria do outro, aquele que é capaz de entender os processos pelo qual o outro passa, porque ele também se sente. Ele sabe que ele também tem a mesma condição. Se de repente nessa encarnação eu não passo por um processo de uma miséria humana, eu sei que em algum momento eu teria que experimentar alguma coisa nesse sentido. Se não é nessa encarnação, de repente eu já vivi em outra. Muitas vezes, quando nós temos essa compaixão, nós temos esse coração compadecido com a miséria alheia, é porque eu já senti isso na pele. Eu já tive isso na minha vida. Por que muitas vezes a gente olha para uma pessoa na miséria humana da fome? Muitas pessoas são insensíveis a isso. Fala assim, mas eu não vivi a fome nessa encarnação? Eu nunca passei fome. Como é que dentro de mim eu consigo perceber alguma coisa no fundo do meu ser? Alguma coisa nesse sentido? É porque se não foi nessa encarnação, em algum momento, eu também já tive alguma privação nesse sentido. Então, eu tenho que cultivar dentro do meu coração a misericórdia. Eu não posso exigir do outro a minha condição. Eu não posso colocar no outro a minha régua. Colocar no outro o meu sarrafo. Está aqui em cima. E todo mundo tem que chegar lá em cima. Não. Cada um no seu tempo. Cada um do seu jeito. E hoje a gente percebe de forma muito clara, principalmente no mercado de trabalho, como que é as coisas. Bota-se o sarrafo lá em cima e todo mundo tem que estar naquele patamar. E a gente não consegue. Nós somos seres distintos. Aí a pessoa fala assim, mas eu sou bom nisso. É bom nisso, mas de repente a gente é medíocre em várias outras coisas. A gente vai muitas vezes se achar o bom em algumas coisas. A gente vai ter alguma especificação, alguma especialidade. Eu vou ser bom em alguma coisa, mas não serei bom em tudo. Por isso que a gente, nesse espírito de fraternidade, nesse espírito de família universal, de ter uma misericórdia, de colocar misericórdia, de colocar o meu coração na miséria alheia, perceber as falhas, perceber as imperfeições do outro e não cobrar do outro a perfeição. Porque eu também sei do meu processo que eu passo. Eu sei de tudo que eu estou passando. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Então eu não vou fazer julgamentos do outro em relação a mim. Muitas vezes a gente vai falar de empatia, colocar-se no lugar do outro. Às vezes a gente até se coloca. Mas será que a gente vive o processo pelo que o outro passa? Será que a gente vive? Muitas vezes é um processo muito superficial. Me coloco no lugar do outro. Vamos imaginar a questão da fome. Imagina a gente, de repente, hoje acordar, a gente não comeu, a gente não sabe se vai terminar o dia hoje, se vamos comer alguma coisa. Às vezes, para comer, se a gente tivesse que sair, a gente teria que pedir para alguma pessoa, por quê? Eu não consegui. A pessoa fala assim, mas tem tanto trabalho aí, por que não trabalha? Conseguiria. Novamente, eu estou colocando o meu sarrafo, colocando a minha régua para julgar os outros. Novamente, eu estou balizando a vida do outro pela minha. E é isso que o Cristo fala para a gente. Não. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Depois coloca para a gente, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como é que nós purificamos? Como é que nós vamos purificando os nossos corações? Nós sabemos que nós nascemos simples e ignorantes. E no contato nosso com a matéria, no contato com os outros seres, a gente vai adquirindo algumas coisas e, de repente, no processo da vida, a gente vai tendo que deixar para trás. A gente vai ter que ir limpando o nosso coração. Aí eu sou uma pessoa maldosa. Eu sou uma pessoa que não deseja o bem para os outros. Eu sou uma pessoa muito magoativa. Não perdoa ninguém. O que ele está dizendo? Purifica o coração. Vai limpando, vai extirpando essas coisas.
Vai tirando essas coisas nocivas, esses venenos existentes no nosso coração, para deixá-lo mais limpo. E quanto mais limpo o nosso coração, mais os meus olhos verão a Deus. Verão a Deus aonde? Dentro dos templos religiosos, dentro das casas espíritas? Não. Também, mas principalmente nós veremos a Deus em tudo e em todos. Olharei para o Ademir, olharei para a Camila, olharei para a Cida e enxergarei Deus. O Deus que se manifesta em mim, desde que eu esteja com o coração limpo, desde que eu esteja vivendo essa vida em plenitude, eu enxergo Deus em todas as pessoas. Eu enxergo Deus nos animais, enxergo Deus na natureza, em tudo para o lado que eu olho e consigo enxergar Deus. Porque aquelas mazelas que muitas vezes vão obscurecendo, vão tampando a minha lente de vida, eu vou limpando. Limpar o coração também é limpar os olhos. Limpar os olhos dos estereótipos, limpar os olhos dos padrões, para que a gente consiga realmente enxergar cada ser humano como um filho de Deus, assim como todos nós o somos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É interessante que lá na terceira ele coloca bem-aventurados os pacíficos. Aqueles que não retribuem o mal, aqueles que não retribuem a ofensa. Aqui ele já traz para a gente bem-aventurados os pacificadores. Já não retribuo a ofensa, mas muito mais do que isso, eu não fico parado na inércia. Eu não fico aguardando. Eu não retribuo. Não faço nem o bem nem o mal, não. Eu vou fazer o bem. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente uma questão importante quando a gente vai analisar essa parte. Ele diz para a gente o seguinte: não basta só não fazer o mal. É obrigatório, é imperioso fazer o bem. Porque para não fazer o mal, basta simplesmente a inércia e a negligência. Se eu ficar parado, eu não faço mal. Aí ele fala assim, mas é imperioso, é necessário fazer o bem, porque nós seremos responsabilizados não somente pelo mal que não fazemos, mas por todo o mal oriundo do bem não praticado. Então, toda vez que eu não fizer o bem, automaticamente, quase que implicitamente, eu estou deixando que o mal possa se manifestar. Então, ser pacificador é isso. É a mesma coisa a gente vê assim, bem-aventurados os médicos da terra. Cuidam das pessoas, auxiliam. Aí a gente vai dizer, bem-aventurados os médicos sem fronteiras. Eles vão ao encontro dos doentes, eles vão àqueles lugares mais necessitados. É como se a gente pudesse dar aos primeiros pacificadores, os pacíficos, os brandos pacíficos, e os outros os pacificadores. Sai da sua condição ali de atendimento, mas eles já vão procurar o doente. Eles vão procurar onde a doença está. Depois ele vem trazer para a gente bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do meu nome, ou por minha causa. E aí a gente vai pensar assim, mas Jesus está dizendo por causa de Jesus, não é por causa de Jesus, é por sua causa, pela causa do Cristo. E qual que é a causa do Cristo? Toninho já mencionou quando ele faz a música. O amor no coração, controlar as emoções, a paz reinar entre nós e a ausência da guerra. Quando nós vivermos, de uma certa forma, em paz, em harmonia, entendendo um conceito de família universal, de que nós todos, como ser, como pessoas, a gente está numa interdependência tamanha para com todas as outras pessoas. Aí, sim, se a gente sofrer perseguição por essa causa, porque a gente está se vivendo dessa forma, a gente está se manifestando dessa forma, aí sim a gente receberá a recompensa, porque nós estamos no caminho adequado, nós estamos no caminho certo. O caminho preconizado por Jesus. E a gente pensa, mas todos a gente vai viver dessa forma? Mas o mundo hoje é muito concorrido. Eu não tenho como viver desse jeito. Se eu ficar assim, o pessoal passa por cima de mim. Se eu ficar de forma muito tranquila, muito serena, hoje quem fala mais alto, quem grita mais alto, quem verbaliza mais, tem mais poder. Aí a gente novamente vai voltar ao Cristo.
quando lá na cruz, quando ele é açoitado, quando ele ferido, quando ele cuspido, ele mantém o silêncio. Ele só diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ele está manifestando a ignorância daqueles que o condenaram, a ignorância daqueles que o crucificaram. Mas um dia eles entenderão. Tanto que nós, depois de 2000 e poucos anos, estamos todos nós aqui tentando entender essa mensagem que o Cristo nos trouxe. Como que uma pessoa, um ser vivente aqui na Terra, tem tantos seguidores, sem ter Instagram, sem ter Facebook, sem ter Twitter, sem nada, não existia rede social. E como é que essa mensagem, ela chega até nós hoje? Ela permanece, ela toca o nosso coração, porque é uma mensagem de verdade, é uma mensagem de amor. Jesus não está defendendo a sua causa, mas a causa do Pai. As coisas que ele mesmo diz, as coisas que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas daquele que me enviou. A minha mensagem que eu trago de Deus, para os homens viventes na terra, para que eles compreendam e eles possam viver em fraternidade, de forma mais amorosa, de forma mais pacífica. Essa é a causa do Cristo. E ele traz para a gente ainda: bem-aventurado quando vos injuriarem, vos caluniarem por minha causa, fiquem alegres. É porque se nós vamos ficar alegres, porque sabedores, cienciosos que nós estamos no caminho adequado. Nós somos um ser espiritual. Se eu tenho uma vida espiritual que não termina com a minha morte, o meu corpo desfalece, mas a minha alma permanece, então tudo que eu fizer nessa vida tem que ser para a minha alma. Eu tenho que cuidar do corpo, do meu templo, do meu espírito, o instrumento de manifestação, com certeza. Com certeza. Não estou abdicando do corpo, mas colocar valor naquilo que realmente deva ser valorizado, aquilo que ser valorado. Porque aquilo que permanece é o espírito. E muitas vezes nós estamos botando todos os nossos sentimentos, todas as nossas forças, toda a nossa energia para o lado material. E ele vem trazer muito claro para a gente: nós somos seres espirituais. Depois que ele termina essa parte, trazendo esse entendimento, é como se Jesus usasse uma técnica de retórica, é aquela questão que muitas vezes fala assim: trazer as pessoas para o seu bojo, para o seu colo. Quando ele vem trazendo bem-aventurado, todas as bem-aventuranças, ele trouxe aqueles que estavam ali sentados ao seu lado, ouvindo, trouxe os ouvidos e trouxe o coração para junto dele. E aí ele traz para ele o seguinte: a força do testemunho para aqueles que estavam ali presentes. Ele diz para ele: vós sois o sal da terra. Olha que mensagem: vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Para a conservação dos alimentos. Naquela época de Jesus, não existia uma nossa, como diz o meu amigo, meu falecido e amigo Belchior, frigidaire. Eu não tinha geladeiras, eu não tinha uma Brastemp, eu não tinha uma Consul, uma Electrolux. De que forma que se conservava-se o alimento? Através do sal. Vós sois o sal da terra, vós sois o conservante dessa mensagem, desse alimento espiritual. Por isso que nós estamos aqui hoje conversando, falando desse alimento espiritual. Nós somos, cada um de nós, conservadores desse alimento. Nós somos responsáveis por que essa mensagem ela não termine, para que ela continue, para que ela reverbere por séculos e séculos. Por isso que a gente não tem o direito, a gente não tem o direito mesmo de deturpar essa mensagem. Essa mensagem ela é tão sublime, ela é tão assim tocante no coração de cada um de nós, que não nos é permitido, não nos é direito a gente deturpar essa mensagem. A gente não precisa mudar a mensagem do Cristo, ela por si só fala, ela por si só toca. Então, cada um de nós, ser vivente na Terra hoje, a gente não tem esse direito de deturpar a mensagem do Cristo
em nosso benefício. E hoje a gente percebe de forma muito clara, no planeta como um todo, como que a mensagem do Cristo era utilizada em benefício próprio. Como que essa mensagem, ela é, nós como conservadores, como sal da terra, a gente tem o dever, a obrigação de conservar ela de forma límpida, clara, da forma como ela é. Que a gente não use essa mensagem como nossa mensagem, porque é a mensagem do Pai, advinda pelo Cristo. Então a gente não tem o direito de deturpar essa mensagem, usar essa mensagem como forma de coação, usar essa mensagem como forma de direcionamento das pessoas para aquilo que eu quero. A mensagem do Cristo é para que nós entendemos essa mensagem, compreendemos essa mensagem, introjetemos essa mensagem em nós e reverberemos essa mensagem através das nossas ações, palavras e gestos, para que o nosso mundo, o nosso planeta seja um mundo mais fraterno, cada vez mais humano, onde o sentimento de amor seja o sangue corrente entre todas as criaturas. Então, nós somos o sal da terra. Nós somos responsáveis por manter essa mensagem, por propagar essa mensagem, por direcionar essa mensagem para os séculos e séculos, de forma límpida e clara, assim como ela é, na sua originalidade, sem deturpação, sem mudanças ao nosso bel prazer. Porque, por si só, ela já é a mensagem de Deus. Ela não precisa das nossas inserções individuais, muitas vezes mudando essa mensagem em benefício próprio. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Novamente, Jesus vem trazer para a gente uma inscrição em uma palavra, um ensinamento, já nos chama a nós de sal da terra, de conservadores dessa mensagem. Depois ele traz para a gente uma outra função nossa como conservador. Ele coloca para a gente que nós somos a luz do mundo. Se essa mensagem chegou ao nosso coração, se essa mensagem tocou o nosso coração, ela nos encheu de esperança, nós temos a obrigação de transmitir essa mensagem, de repassar essa mensagem, através de quê? Do verbo? Talvez. Mas principalmente das nossas ações. Principalmente através dos nossos exemplos. Assim como você, Ademir, disse no início. Se eu trago a mensagem do Cristo em mim, eu não preciso verbalizar essa mensagem. Todas as minhas ações, palavras, gestos, todo o meu processo será a manifestação dessa palavra. Será a manifestação dessa informação. Será a manifestação desse entendimento e dessa mensagem. Então ele coloca para nós que nós somos o sal. Recebemos a mensagem, conservamos. Agora, nós, munidos dessa luz, como uma cidade edificada sobre um monte, a gente vai repassar essa luz. A gente não tem o direito também de conservar só para nós a mensagem do Cristo. Igual aquele que achou um tesouro escondido. Opa, deixa eu compartilhar desse tesouro. A gente não vai imputar sobre o outro a minha crença. Mesmo porque quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando de religião. A gente está falando de religiosidade. A gente está falando de espiritualidade. Então, quando eu estou falando de Jesus, eu não estou imputando ao outro a religião. Eu estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de essência divina e não de religião. Ele diz para a gente, brilhe a vossa luz e resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, para que o Pai que está no céu seja glorificado. Olha, ele diz para a gente, brilhe a vossa luz. A casa edificada, nós somos a luz de Deus. Onde quer que nós estejamos, nós somos luz.
Nós estamos iluminando corações. Nós estamos sendo iluminados por outros corações. Ele diz para a gente: brilhe a vossa luz e resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, para que o Pai seja glorificado. Então, ele vem trazer para a gente um outro processo para a gente perceber dentro da fala do Cristo, dentro do ensinamento do Cristo. As minhas boas obras, por mais boas que elas sejam, que elas não possam ir lá na minha base, que é a minha humildade, e achar que eu sou o cara. Por mais que eu esteja fazendo alguma coisa que esteja fora da normalidade, fora de um parâmetro mediano, eu tenho que perceber que isso é a manifestação de Deus. Ele diz para a gente, para que o Pai seja glorificado e não o autor da obra. A obra é de Deus. Por isso que a gente tem que perceber isso e se atentar com relação a isso. Tudo o que eu faço é obra de Deus. Se eu sou um instrumento de Deus na terra, um co-criador, todas as minhas criações também são criações de Deus. Então eu tenho que cuidar das minhas criações, cuidar das minhas obras, para que elas realmente sejam boas obras. Terminando essa parte, quando Jesus faz esse acalanto no coração, ele vem trazer para a gente o seguinte: a lei e a justiça. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar-lhe cumprimento, eu vim dar entendimento para essa lei. Será que Jesus está falando da lei de Moisés? Moisés veio trazer para a gente a primeira concepção, o entendimento da concepção de Deus. Veio trazer para a gente uma pedra, uma fundação da nossa casa de construção do entendimento de Deus. Jesus pega essa concepção, esse entendimento daqueles que estavam ali, e já tinham essa concepção, e fala: eu vim trabalhar isso de forma mais aguçada, de forma mais clara, de forma mais objetiva. Eu não vim destruir a lei, mas principalmente eu não vim destruir a lei de Deus, gravada na nossa consciência. Eu vim despertar essa lei que está gravada na vossa consciência. Eu vim trazer ela à tona. Eu vim fazer o processo do educere, quer dizer, extrair, botar para fora, tirar de dentro de cada um essa educação, essa lei de Deus que existe dentro de nós. Essa lei de Deus que nos determina, a lei natural que nos determina o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Que muitas vezes nós só somos infelizes quando dessa lei nos afastamos. Questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a lei natural? Sim. É ela que diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Nós só somos infelizes quando dela nos afastamos. Então, se a gente está passando por algum processo de alguma infelicidade, a gente deve fazer um processo de entendimento e compreensão da lei de Deus em nós. De repente, eu estou atritando com a lei de Deus. E atritar com essa lei de Deus vai me causar uma infelicidade. Porque se está gravado em mim, e eu estou, de uma certa forma, me contrapondo essa lei presente dentro de mim, de alguma forma isso vai me trazer algum processo, algum rebuliço interno, algum constrangimento interno, algum desalinho, descontrole internamente. Depois ele vem trazer para a gente sobre ofensa e reconciliação. Ele diz para a gente: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado no tribunal da consciência. E aí a gente vai perceber mais uma outra questão para a gente. Não matar. A gente pensar a Deus, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus une? O espírito, a matéria. É obra de Deus. Não cabe ao homem separar aquilo que Deus uniu. Não é direito não matar. E não matar não é somente matar fisicamente. Hoje, as formas que a gente pode matar mentalmente, psicologicamente. Várias formas de morte. Mas, principalmente, a morte física.
Porque na morte física eu estou ceifando a oportunidade de um espírito igual a mim, a sua continuidade do seu processo evolucional. Então a gente deve pensar em todos os aspectos com relação a isso. Nós que nos colocamos como seguidores do Cristo, discípulos do Cristo, aquele que entendeu a mensagem, aquele que abraçou a mensagem do Cristo, quer colocar ela em sua vida, eu não posso ter a morte como um norte na minha vida. A morte de um semelhante, a morte de um dissemelhante, de um diferente, ela não me é permitida. Não matarás. Porque aquilo que Deus uniu, o espírito à matéria, o homem não tem o direito de separar. Depois ele vem trazer para a gente sobre uma parte que a gente, às vezes na vida, muitas vezes, a gente vai fazer muitas ofertas a Deus. Eu vou ofertar isso a Deus. E a gente ainda, muitas vezes, agarrado e arraigado em processo de oferendas a Deus. Como se a gente fosse agradar a Deus através de um processo de um presente, de uma oferenda, de uma oferta. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Kardec pergunta, não é? A boa convivência, o bem conviver, o amar ao próximo. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. É quando eu sacrifico a mim mesmo em benefício do meu próximo. Sacrificar a si mesmo não é se mutilar, não é se cortar, não é se chicotear. Não. É eu abrir mão de algumas coisas, de repente, particulares minhas, não necessariamente, não no sentido de coisas materiais, mas de muitas vezes abrir um tempo na minha vida para emprestar o meu ouvido para alguém que precisa desabafar. Ofertar os meus braços para dar um abraço em alguém que está precisando de um acalento, de um consolo. Muitas vezes também usar a minha palavra, a palavra que reconforta, a palavra que reergue as pessoas, a palavra que acalenta, a palavra que consola. Porque qual de nós que está aqui hoje presente, algum momento, talvez hoje, a gente não esteja precisando de alguém que nos ouça, alguém que nos escute, alguém que nos fale, alguém que nos abrace, alguém que nos toque, alguém com quem a gente possa se sentir acolhido, acolhimento, aquele sentido de pertencimento, de que a gente não está no mundo isolado, sozinho. A gente pertence e é pertencido ao mundo que a gente vive. Então ele diz para a gente, se a gente for fazer alguma oferta no altar, e aí a gente vai falar para o não altar das oferendas, como era antigamente, o pessoal chegava no coisa e ia levar o cordeiro, o servo, aquela questão do coisa do seu melhor gado para ofertar a Deus como um sacrifício material a Deus. A gente vai pensar hoje no altar da vida, no altar da nossa existência, no altar da nossa peregrinação, do nosso jornadeamento, que eu estou oferecendo a Deus, que eu estou oferecendo aos meus semelhantes. E oferecer a Deus, a gente vai perceber muito claro, o sacrifício ou a oferta que eu devo fazer no altar da vida, eu devo ofertar ao Deus que está do meu lado, que é o meu semelhante, que é o meu diferente, que é aquelas pessoas que convivem comigo, e principalmente aqueles que convivem dentro do ambiente doméstico das nossas casas, onde a gente se exercita, cada um de nós, fortalecendo a nossa musculatura espiritual, fortalecendo-nos como seres humanos, onde nós fazemos o nosso centro de treinamento, para posteriormente nós sairmos para a vida. Então, quando nós estivermos nesse altar da vida, a gente olhar para a nossa oferta, para a nossa oferenda, o que eu estou oferecendo à vida. Porque a vida está me trazendo vários presentes. E um dos presentes mais significativos
é a nossa vida, o nosso viver. Cada dia nós acordarmos amanhã, sabendo que nós teremos uma outra oportunidade. Quando nós formos dormir essa noite, mais uma oportunidade de ter um sono tranquilo, para que amanhã a gente amanheça com uma energia revitalizada, para que esses presentes, essas ofertas no altar da vida, elas sejam cada vez mais condizentes e coadunantes com a mensagem do Cristo. Não somente mais conservadores, mas sendo luz. Depois de recebermos essa luz, nós não guardemos ela debaixo do alqueire, debaixo da cama, debaixo do móvel, mas que a gente seja luz aonde quer que a gente esteja. A gente manifeste essa luz de Deus em nós, seja dentro da nossa casa, do nosso trabalho, na cidade onde que a gente vive, em qualquer lugar. Depois ele vem trazer para a gente com relação a adultério e fidelidade. Não cometerás adultério. E aí a gente pode pensar em adultério em termos de relações conjugais, de relações entre pessoas. Mas também a gente pode extrapolar isso em termos de adultério de todas as formas. De adulteração até mesmo da minha essência, da minha identidade. Porque muitas vezes a gente faz as coisas, muitas vezes quando as coisas são visíveis, as coisas são publicizadas, a gente demonstra uma coisa. Mas quando as coisas são mais ocultas, mais no escondido, mais no reduto íntimo de pessoas mais próximas, muitas vezes a gente se manifesta realmente como a gente é. Tinha uma propaganda um tempo atrás, que passava na televisão, uns 10 anos atrás, que dizia 2 homens trabalhando dentro de uma sessão. Aí um dia eles receberam lá uma nota fiscal, a nota fiscal estava lá dizendo 30 computadores, vai chegar no 40. Aí um deles falou assim, ó, tá tudo aqui, a nota fiscal tá 30. Chegou 40. Se a gente ficar com 10, ninguém fica sabendo. Aí o outro rapaz disse para ele na mensagem, assim, era uma questão de uma coisa de, essa questão de fidelidade. Fidelidade à sua identidade. Ele dizia assim, mas eu vou ficar sabendo. Não é o outro. O julgamento que me cabe não é do outro. É o meu julgamento. É uma questão de fidelidade, não ao outro, mas fidelidade a mim mesmo. Fidelidade aos meus princípios, à minha identidade como ser humano. Eu não adulterar essa fidelidade minha. Eu não cometer adultério contra mim mesmo. E também dentro das relações de família. Depois ele vem fazer para a gente uma questão de juramento. E anteriormente era muito coisa, a gente dizia assim, eu juro. Quando a gente era menino, falava assim, eu juro. Aí juro por isso, por isso, por isso. Aí fala assim, você jura pela sua mãe? Porque a gente sabia assim, buscava uma escala de valor para saber se ele jurar pela mãe dele é porque é verdadeiro. Se jurar, hoje fala assim, você jura pelas suas filhas, jura pela sua esposa. Aí a gente busca aquela escala de valor das pessoas para saber se realmente é verdade. Aí ele diz para a gente que quando a nossa convivência, quando a nossa vivência, quando a nossa vida é pautada pela verdade, eu não preciso de juramento. Eu não preciso atestar que a minha vida, a minha vivência é uma verdade. Porque por si só, porque tudo aquilo que os outros veem, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu percebo, é uma manifestação da verdade. Eu não tenho uma vida de mentira. Eu não tenho 2 caras. Eu posso ter personagens, mas a essência do personagem é a mesma. Porque a pessoa fala, muitas vezes a gente assume um personagem no trabalho, assume um personagem na vida pública, fora do nosso âmbito familiar e dentro da nossa casa. Mas a essência do personagem é a mesma. São simplesmente adaptações que eu tenho que fazer para a minha convivência no dia a dia. Mas a essência do personagem é a mesma. Então, a gente não precisa jurar nem pelo pai, nem pela mãe, nem por Deus, pelo céu, pela terra. Fazei da nossa vida uma verdade. E a gente não precisa de juramento.
Eu não preciso que o outro ateste, que o outro comprove que eu estou dizendo a verdade. Porque eu sou a manifestação da verdade. Jesus traz para a gente, eu sou a verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida. Então, é como se dissesse assim, a minha vida é a verdade. Depois ele vem dizer para a gente novamente, com relação à violência. A resistência à violência. Ele diz para a gente, ouvir o que foi dito. Amarás olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não retribuas o mal com o mal, mas o bem com o bem, o mal com o bem. Se alguém bater na sua face direita, ofereça a esquerda. Ofereça o antídoto. Ofereça sempre o amor, sempre o melhor. Porque na nossa vida de convivência, no nosso dia a dia, a gente sabe, vai ter momentos que, às vezes, uma palavra mal falada, uma palavra colocada num momento inoportuno, ou talvez até mesmo uma agressão, que a gente vai ter que evitar. A gente não vai partir para o confronto. E, mais uma vez, eu retorno à leitura que o Ademir falou no início. Às vezes, quando uma pessoa vem vociferando para cima da gente, quando a pessoa vem trazendo para a gente argumentos, de uma certa forma, que é para nos desestabilizar, a gente ofereça o silêncio. Talvez a melhor resposta seja o silêncio. Contra a ofensa verbal, o melhor antídoto, o melhor remédio é o silêncio. Porque é aquela questão, a pessoa emana uma palavra, a pessoa verbaliza algo, aquilo vem em mim. Se eu não recebo aquela verbalização, não recebo aquela palavra, e eu deixo aquela palavra ir, voltar, com quem fica? Ninguém disse. Então não tem jeito. Então a gente tem que ouvir todas essas coisas, perceber e não retribuir. E a gente assim vai perceber várias coisas dentro desse tema, e é um tema muito... É um tema assim que a gente gastaria 1 hora e meia, 2 horas para falando dele. Porque assim, é um princípio libertador para a nossa vida. Jesus, quando traz para a gente o Sermão do Monte, é um princípio libertador. E a gente tem a certeza que todo esse ensinamento que Jesus trouxe, esse compêndio de informação presente no Sermão do Monte, não é palavras que foram colocadas aleatórias. Quando Jesus abre a sua boca é para ensinar. Que a gente abra os nossos ouvidos para aprender. Aprendendo e empreendendo essas palavras, a gente transforma isso em ações, transforma isso em palavras, em olhares, em gestos para a nossa vida. E a gente vai percebendo que isso transforma a nossa vida. Quando a gente tem a cartilha do Cristo introjetada dentro de nós, nós somos seres diferentes. Paulo já traz isso para a gente. Estando com Cristo, pessoa diferente, ser humano diferente eu sou. Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quizá um dia nós também possamos dizer que nós não somos nós mais que vivemos, mas é o Cristo de Deus, é a causa do Cristo que vive em nós. E nós, como conservadores e luz, nós manifestamos essa causa na nossa vida todos os dias, levando a todos os ouvidos que nos ouvem, levando a todos os corações que se aproximam de nós e nós nos aproximamos dele. Essa presença viva do Cristo na nossa vida. Que nós não deixamos essa mensagem do Cristo simplesmente ecoar nos nossos ouvidos e passarem, mas que ela faça parte da nossa vida, que ela faça parte do nosso ser, do nosso eu espiritual, e o nosso eu carnal se manifeste todos os dias, pautados nessa base crística, nesse ensinamento, nessa rocha, que virá todas as tempestades, virá todos os desalentos, virá todos os sofrimentos e todas as dores. Mas nós seremos como o homem sensato, que edificaremos a nossa casa espiritual sobre a rocha do Cristo,
sobre a causa do Cristo, sobre o ensinamento do Cristo. E aí sim, nós possamos dizer que cada dia mais nós seremos pessoas mais felizes. Porque o Cristo de Deus, a sua mensagem, vive em mim, dentro do meu coração. E tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, é a manifestação de Deus na minha vida. Luz e paz no coração de cada um de vocês, que Deus nos ilumine todos, abençoando cada lar presente hoje, nesse convívio, nessa paz, nesse entendimento, nessa compreensão. Que Jesus, nesse momento, com a espiritualidade de luz, visite a casa de todos os habitantes de Bernadas, de Rio Manso, de todas as cidades circunvizinhas desse estado, desse país e deste planeta. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos, e mais uma vez, meu muito obrigado a todos, de coração. Que assim seja. Nossa gratidão, bacana demais as reflexões. Deus abençoe. Eu que agradeço, Ademir. Bacana demais. Eu ia falar prece, mas você praticamente fez uma prece final. Não é isso? Seu microfone está desligado. Porque assim, no final, assim, me veio uma coisa assim, de uma paz tão grande, assim, eu queria, de uma certa forma, compartilhar. Assim, do que eu estava sentindo naquele momento, assim, de uma luz, uma vibração, um amor muito grande no coração, e assim, é como se eu quisesse que a minha boca saísse esse amor que estava presente no meu coração. Então, era isso. Gratidão. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, paz e luz. Muito obrigada. Ótima semana a todos. Ciro, domingo estarei presente, viu, Ciro?